Hoje vou conversar com o Júlio Santos. Ele é ex-diretor de engenharia da GoDaddy, Nubank e mais recentemente co-founder, né, da DuckLink. Tudo bem, Júlio? Obrigado por aceitar o convite. Olá, Edu. Obrigado eu. Muito obrigado pelo convite. Boa. E antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Eu vivo no Vale do Silício há quase 3 décadas. Vim de Portugal no final dos anos 90 para trabalhar numa startup como um dos primeiros engenheiros nessa startup. Nunca tinha visitado os Estados Unidos, portanto para mim foi uma surpresa. Tudo era um mistério. Foi a minha primeira experiência dos Estados Unidos e vim diretamente de Lisboa para o Vale do Silício. Nestes últimos quase 30 anos, vai fazer 27 em agosto, quase 30 anos, trabalhei em várias startups, nem sequer vale a pena dizer o nome porque não existem, mas também trabalhei para várias empresas maiores que muitas das vezes absorveram essas startups, empresas como a PayPal, eBay, IBM, etc. E agora, aqui há um mês e meio, fundei a minha própria startup. Portanto, agora vou ser eu agora a ter essa experiência do início. Né? Eu quero implementar uma ideia na qual já penso há vários anos. Há muitos anos mesmo. Tem a ver com ajudar teams e companhias a desenvolverem software de maneira melhor. Okay? De maneira mais previsível, mais sustentável, melhor para todos. Para os teams, para os engenheiros e, claro, para os usuários também. Esta história, para mim, começou já nos anos 90, já depois de ter vindo para o Vale do Silício. Eu achava, na altura, que a maneira como a gente desenvolve software era horrível. Essa era a minha opinião. Era uma maneira horrível de desenvolver software. Muito waterfall, ou previsível, né? Que a gente prevê, a gente pensa que sabe o futuro, que não vão haver mudanças, né? Não vai haver surpresas. Muito command and control, né? E sinceramente as únicas ideias que tínhamos na altura, no final dos anos 90, pelo menos para mim, né, as ideias eram mais controle, mais gente, mais horas, mais rápido, etc. Mas havia algo que não batia certo para mim. E depois, com a publicação daquele livro do Extreme Programming, o livro do Kent Beck, em 1999, eu pessoalmente fiquei muito empolgado com isso, muito entusiasmado. Eu pensei que nessa altura finalmente as coisas iam mudar, né? Mas aqui estamos, 25 anos ou mais depois, né? E a maneira como o software é desenvolvido continua mais ou menos parecida com aquilo que eu vivi nos anos 90 e que continuo a viver. Que é muito mais próximo de prever as coisas do que se adaptar às coisas, né? E é isso, portanto, durante estes 30 anos, quase 30 anos, fazendo isto, eu tenho tentado influenciar como as coisas se fazem, como o software se faz, primeiro como engenheiro, depois como team lead e até recentemente como head of tecnologia em várias empresas, com alguns sucessos, mas também alguns desafios, né? Mas cada vez que fiz foi sempre uma empresa de cada vez, né? Uma empresa de um time ou de 100 teams, mas sempre só uma empresa de cada vez. E portanto, agora o que eu queria fazer, esta empresa que eu agora comecei, o que eu quero fazer é como é que eu posso passar, como é que nós podemos passar de ajudar uma empresa a melhorar, uma empresa mesmo de 100 teams a melhorar, mas em 2 anos, que é normalmente é esse o custo, como é que a gente pode fazer isso em 3 meses e 100 companhias em vez de uma. Portanto, passar de uma companhia em 2 anos para 100 em 3 meses. Portanto, essa é a minha visão, esse é o meu sonho. Vamos ver se dá ou não, não é? E sinceramente, uma das coisas que eu vi ao longo destas décadas é que muitas vezes as retros, né, é uma das melhores maneiras para os times melhorarem. É mesmo, a finalidade da retro é mesmo essa. Como é que a gente pode melhorar como time? Mas infelizmente é uma das oportunidades que é mais desperdiçada, né? Muitas vezes a gente não faz as retro, achamos que é uma perca de tempo, etc. Portanto, isso é um dos aprendizados ao final destes anos todos, e vai ser uma das coisas que eu vou tentar ajudar muito de maneira inovadora. Vamos ver.
Muito bom, muito bom. E já entrou meio que no nosso assunto aqui, né? Só para o pessoal que está ouvindo, né, ou assistindo a gente entender, o tema desse episódio aqui é muito baseado numa postagem que o Júlio fez no LinkedIn, pelo menos eu vi no LinkedIn, não sei se está em outras redes sociais, imagino que sim, Pessoal lá, pessoal. sobre retrospectivas ali, né? E vamos dizer assim, o Bad Smells, ou enfim, pontos que talvez sejam meio duvidosos ali em retrospectivas, né? Então eu queria até já aproveitar e puxar o primeiro ponto, né, que você comenta lá, que é o Blame Game, né? O jogo de culpar as pessoas ali. Daí eu queria até aproveitar para começar te perguntando como é que a gente consegue evitar, né, que isso aconteça ali. Porque pode acontecer em algum ambiente assim, sei lá, a gente vai rodar uma retrospectiva e uma pessoa fica culpando a outra e tal. Então como é que a gente consegue evitar esse tipo de comportamento? É, pronto, isso tem muito a ver com a cultura logo do princípio, né? Se a empresa tiver uma cultura muito aberta e onde não há esta coisa do blame game, portanto é mais fácil, né? Mas pronto, vamos assumir que não é assim ainda. Uma das coisas que eu faço e que fazia e que eu faço há muitos anos é mesmo começar a conversa, se eu for o facilitador, se eu estiver a facilitar essa retro, começar a conversa com o que é que eu poderia, o que é que eu não fiz bem, eu pessoalmente. O que é que eu não fiz bem? Né? E claro, ao princípio, uh, o time não vai hesitar, né? Sobretudo se eu for já o líder, se eu for o manager, etc. Vão hesitar, mas eu vou tentar puxar isso. O que é que eu não fiz bem? E ter uma conversa com o time sobre o que eu poderia ter feito melhor, coisas, como é que eu poderia ter ajudado o time. Né? E mais uma vez, ao princípio vai ser, não, Júlio, fizeste tudo bem. Like, não é possível. E até eu mesmo venho com algumas ideias de coisas que eu não fiz bem, que eu sei que não fiz bem. E aí eu vou dizer, olha, eu não fiz bem isto. Né? Portanto, isso é para mim pessoalmente, mas eu não quero e faço sempre com que a conversa não fique a propósito de individuais, né? Isto é mesmo só para abrir a conversa. Eu quero que a gente, cada vez que a gente, quando a gente fala de algo que poderíamos ter feito melhor, eu quero que a gente veja isso como quando encontras um bug, né, em produção, like, boa, encontramos um bug, encontramos um defeito no nosso processo. E fazer com que seja algo que a gente gosta de encontrar. A gente gosta de ter descoberto que encontramos algo que não funcionou. Portanto, por exemplo, a gente disse que íamos fazer 10 coisas e afinal só fizemos 5. Ok, boa. Porquê? Como é que isso aconteceu? Como é que a gente pode fazer melhor? Se calhar 5 é o número normal. Mas se calhar seria 10, mas aconteceu isto. Ok, ótimo. Como é que a gente pode fazer do futuro para podermos fazer essas 10 coisas? Né? Ou pelo menos ficar mais próximo de 10. E sempre puxar a conversa para como é que podemos mudar o processo e não como é que esta pessoa podia ter feito aquilo ou outra coisa. Outra coisa assim. Eu acho bem interessante a gente começar ali, né, puxando a responsabilidade, em algum grau, é claro, né, eu sou culpado de tudo, eu acho que a ideia não é essa, mas eu acho interessante a gente puxar inicialmente essa responsabilidade, porque tem muitas coisas que às vezes acontecem e a gente poderia ter, enfim, atuado ali, né, durante a sprint, vamos assumir aqui que seja um time que faz sprint, né, que é um time que está usando ali o Scrum, alguma coisa semelhante. Então, por exemplo, a gente se comprometeu a fazer 10 tarefas, mas fez só 5. Pô, beleza. Mas será que no meio da sprint eu não percebi que a gente não estava num ritmo legal e não levantei a mão para a gente conversar sobre aquilo? Talvez eu não tenha feito isso, eu podia ter feito, sabe? Então, acho que começar puxando a responsabilidade é um ponto bem interessante. Né? E para mim, a gente deveria fazer vamos dizer assim, assumir esse papel ali com alguma frequência para a gente entender como que a gente consegue ajudar mais a equipe. Então, em vez de esperar que as outras pessoas façam alguma coisa, não, tudo bem, mas vamos começar por nós mesmos, né? Entender o que a gente pode fazer para conseguir ajudar o time a evoluir. O que eu diria até, complementando aqui, que esse talvez seja o grande papel que uma liderança pode assumir dentro do time. E aqui não estou nem chamando de liderança formal ou informal. Para mim, é porque a pessoa queira assumir uma posição de liderança. Essa pessoa naturalmente vai ser mais protagonista nesse sentido. Né? Então, em vez de ver alguma coisa acontecendo e esperar que alguém resolva, tipo, não, peraí, deixa eu levantar a mão, vamos conversar sobre isso, vamos entender como é que a gente consegue se organizar para alcançar o objetivo aqui. Exatamente, Edu. E outra coisa que eu não. Outra ideia, outra coisa que eu costumo fazer e aprendi com outros também, que eu não começaria com isso, mas é uma coisa que acho bastante interessante, é
é fazer, não é bem uma retro, mas é no final da semana ou do mês ou o que for, ter o time todo com a liderança, com os engenheiros, com os stakeholders, todos, não sei se vão ser 10, 15, 20, o que for, né? e, e celebrar erros. Okay? Como é que a gente faz isso? Uma ideia seria dizer, ok, todas as semanas, ou uma vez por mês, ou o que for, né? Cada pessoa vai dizer, não é cada pessoa, mas quem quiser falar vai dizer, olha, esta semana este foi o erro que eu fiz, ou algo que eu fiz que de facto não deveria ter feito. Isso não é fácil de começar por aí, porque vamos ter que ter safe space, etc. Portanto, nunca vai começar aí. Mas depois de algumas retros, isso será possível, onde as pessoas vão dizer, ok, esta semana fiz um erro bastante grande, enviei as passwords aos clientes. Por engano, enviei as passwords todos aos clientes. Isso foi uma coisa que eu fiz há vários anos, por isso é que eu dou esse exemplo. Por erro, enviei as passwords em claro a vários clientes. Mas isso foi um erro grande, né? E aí, mesmo às vezes com o diretor ou até com o CEO, se for uma empresa bastante pequena, né? Todos estamos lá e a gente compartilha coisas que tenhamos feito que de facto, pronto, são erros, são falhanços, mas vamos aprender, né? E o que acaba por acontecer é todos riem sobre isso, nunca mais faças isso, o que é que aprendeste, como é que vais fazer para nunca mais isso acontecer, etc. E criar esta cultura de vamos fazer erros, mas fica ok de poder compartilhar esses erros, né? E até para mesmo reforçar esse ponto, o que eu gosto muito de fazer e o que fazia também é as pessoas depois votam, né, no erro mais interessante, no aprendizado maior, e essa pessoa recebe, não sei se é um cartão de $10 para ir ao Starbucks ou o que for, né? Portanto, um prémio mais simbólico, para mostrar bem que dizer, ok, é mais uma vez, não é bem uma retro, mas é mais uma oportunidade para nós falarmos sobre erros que fizemos e os aprendizados que tiramos disso. E claro, a ideia também é ver que não podemos fazer o mesmo erro. Se eu todas as semanas enviar as palavras-chave aos meus clientes, seria um problema diferente, né? Mas fazer isso uma vez e ter um aprendizado, e é assim que vamos evitar isso no futuro, é ótimo, e abre a porta a outros erros. Outras pessoas começam a falar, se tu fizesse isso, então estou mais confortável então falar nas coisas que eu aprendi ou nos erros que eu fiz esta semana. Uhum. E é bom que as pessoas, né, elas percebem que elas estão num ambiente que elas podem, né, compartilhar esses erros, porque dependendo do ambiente onde elas estejam, talvez isso não seja tão fácil assim, compartilhar isso. Aí até... Diga. Eu ia dizer, e uma coisa que eu gosto também muito de falar com os meus teams é, se não houver erros, se a gente não estivermos a cometer erros, não há falhanços, está tudo a correr bem, eu digo sempre, ou somos de facto um time perfeito e a gente deveria então dar palestras sobre como fazemos isso, como somos um time perfeito, ou, mais provavelmente, ainda não há um safe space, ainda não há aquele espaço onde as pessoas se sentem confortáveis a falarem coisas. Portanto, porque é praticamente impossível que não hajam coisas que a gente não faça de maneira perfeita. Portanto, se a gente não as ouve, é porque o espaço ainda não está suficientemente seguro para as pessoas poderem falar. Com certeza. E ainda nesse tema, né, de culpabilizar, eu imagino que existam situações ali onde a gente de fato tem alguma, vamos dizer assim, alguma reclamação legítima sobre aquela pessoa, né? Então, sei lá, tinha uma responsabilidade, eu até fiz cobranças ali para a pessoa ao longo da sprint, ao longo da semana, e a pessoa não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha combinado, mesmo oferecendo ajuda e tal. Então, de alguma forma, enfim, eu tenho ali algo que é um pouco mais justificado, né? Então, como que eu lido nessa situação? Eu deixo de trazer na retrô para trazer em outro momento? Como é que funciona isso aí? Se de facto eu pensar que a pessoa fez algo errado, né? Eu tenho quase a certeza, ou talvez até a certeza, que a pessoa fez algo errado. Eu falaria com a pessoa. Eu não diria nada em público, não diria à pessoa primeiro. Okay? Eu começaria a falar com a pessoa, olha, desta semana fizeste isto e aquilo, etc. E que isso bloqueou-me ou o que for. Eu quero falar sobre isso na retro.
mas vou falar contigo primeiro. Né? Portanto, eu começaria em privado. Mas, à parte disso, eu diria que, mesmo que isso seja de facto verdade, que a pessoa fez algo errado, eu acredito que seja sempre uma falta de processo. Houve aí algo. Porque é que essa pessoa. Se calhar a pessoa não sabia que deveria ter feito isso. Se calhar a pessoa estava a fazer 5 coisas e eu pedi para fazer a coisa número 6 e não deu. Portanto, o que eu diria é. Eu durante a retro, eu tentaria falar mais sobre isso. Claro, se calhar vou ter que dizer um nome de alguém, né? Mas em vez de dizer, o Júlio não fez X, eu diria, fiquei bloqueado porque daquilo que eu estava à espera nunca chegou. E tentar fazer que seja falar mais sobre o processo, sobre o que aconteceu e não as razões pela quais as coisas aconteceram. E se calhar, depois de a gente ter essa conversa, até pode ser que a pessoa de facto tenha feito algo errado. Mas mesmo isso, como é que a gente pode evitar isto no futuro? E acho que nenhum de nós é perfeito, né? E como é que a gente pode então fazer com que o Júlio da próxima vez ou faça o que deveria ter feito, ou não faça, mas avise. Há várias maneiras, né? Mas pronto, mais uma vez, resumindo, se eu de facto a pessoa fez algo errado, eu falaria com ela em privado antes e pedir até autorização para falar em público e até explicar. Vou falar em público desta maneira, portanto, quero que fiques confortável com isso. Mas depois em público eu diria mais, aconteceu algo no processo. Isto foi o que aconteceu. A gente disse que ia fazer 10 coisas, mas só fizemos 5, ou houve 3 bugs em produção esta semana. Mesmo que eu saiba que foi a culpa de alguém, o facto é, houve 3 bugs em produção. Como é que a gente pode evitar isso no futuro? Por exemplo. Sim. Muito bom. Aí pulando ali para o próximo ponto, né, que você trouxe lá na sua postagem, né, que seriam retrospectivas anônimas ali, né? Daí eu queria entender até um pouquinho melhor de você qual o problema exatamente das pessoas, vamos dizer assim, não se abrirem, né? Da gente não saber exatamente quem está falando o que ali na retrospectiva. Isso é um problema, é complicado. Eu, sinceramente, Edu, eu não tinha essa experiência das retros anónimas antes do Covid. Né? Para mim, as retros eram sempre em público. Né? Nós íamos para uma sala de reuniões e estava lá o whiteboard e tínhamos os post-its, os stickies e escrevíamos, etc. Portanto, ficava sempre muito evidente quem estava a escrever o quê. Mas também não tinha importância. Sinceramente, ninguém dizia, foste tu que escreveste aquilo. Não, isso não tinha importância nenhuma. As coisas apareciam na parede, né? E depois a gente conversava sobre essas coisas. Tudo bem. Começou o Covid, né? E as pessoas trabalharam mais remoto, etc. E a primeira vez que eu tive uma retro, nesse ambiente de trabalho remoto, começámos com um software onde era possível e fácil, e até por default era anónimo. E ok, tudo bem, eu entendo porquê. Porque, bom, tudo bem, as pessoas não vão dizer algo que pode ser um bocado sensível, etc. E ainda não têm essa confiança com o resto do time. Mas o que acaba por acontecer é perdemos uma coisa que eu acho muito importante. Tu, Edu, dizes algo, por exemplo, não sei, diz uma coisa que aconteceu esta semana que tu consideras que poderíamos melhorar. E quando eu vejo isso, quando tu estás a falar sobre isso vai-me dar outra ideia sobre outra coisa que eu também tinha pensado. Sim, isso faz-me lembrar que nós precisamos de mais documentação, por exemplo. E aí vou dizer, acho que vamos precisar de mais documentação. E, portanto, acaba por ser uma sessão mais colaborativa. Né? Mais quase brainstorm do que uma coisa mais mecânica. Tu dizes o que te aconteceu, eu digo o que me aconteceu, e acaba por ser, quando a gente faz isso de maneira mais anónima, acaba por ser mais uma sessão de, como é que se diz, venting, desabafo. Acaba por ser mais uma sessão de desabafo do que colaborar para melhorar as coisas. E enquanto que quando está tudo aberto, né, para já acelera aquela coisa aquele ambiente de confiança, né? Porque as pessoas vão dizer coisas e
que é difícil ao princípio, né, dizer coisas assim em público, mas depois, muito depressa, descobrem que afinal não houve problema, ninguém, ninguém ficou chateado, ninguém foi demitido, né? E isso acaba por criar, para a próxima vez, assim, eu posso sempre falar de maneira aberta e nada acontece, e antes pelo contrário, há ideias mais novas. Uhum. Agora, quando a gente tem as conversas todas em privado, de maneira anónima, isso não acontece, né? Eu escrevo as minhas coisas, tu escreves as tuas, e depois abrimos, né? Nem se sabe quem escreveu o quê, né? Mas pronto, abrimos, mas a conversa aí acabou. Tu já disseste o que tinhas a dizer e eu já disse o que tinha a dizer. E não há aquela colaboração. Uhum. Eu acho que se perde muito com isso. Agora, é verdade que eu estou a falar já de um time onde há um safe space, onde há confiança, etc. Portanto, eu talvez não começaria com tudo em aberto. Mas eu acho que é um desperdício, sinceramente, quando não temos estas conversas em aberto. Portanto, eu acho que os times deveriam tentar, mesmo que não comecem aí, tentar chegar lá. Talvez uma ideia seria, ok, hoje vamos falar daquilo que correu bem e daquilo que não correu bem. Para aquilo que correu bem, vamos falar em aberto. Okay? De maneira aberta. E depois para aquilo que não correu bem, então aí vamos a uma maneira mais anónima. Isso talvez seja uma maneira boa de começar a ter estas conversas em aberto. Porque, mais uma vez, o que se perde com as conversas anónimas é que não há aquela colaboração, né? E estamos a atrasar aquele ritmo aquele ambiente de confiança que se pode ter no time. Portanto, estamos a dizer, ok, não há confiança e nunca vai haver confiança. A gente não estamos a fazer nada para que um dia haja confiança entre nós. Sim, sim. E é um negócio que eu já vi acontecer algumas vezes, né? Queria até aproveitar para te perguntar sobre isso, né? Que quando a gente está nesse ambiente, num ambiente onde a gente preza ali, né, pelas pessoas darem a opinião delas, a gente saber quem falou o quê, pode ser que elas fiquem talvez com um receio, né, de fazer algum comentário ali, talvez um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais ácido e tal. Daí eu queria te perguntar o seguinte: como líder, o que eu posso fazer para criar um ambiente onde essas pessoas se sentem mais confortáveis de trazer as suas opiniões? Eu acho que é sempre. Tem um pouco a ver com aquele ponto que nós falámos antes. É tentar diminuir o impacto. Se alguém diz, o Júlio fez isto errado e é por isso que eu não quero falar em aberto, porque acho que ele fez isto. E, pronto, e se a pessoa acabar por dizer isso em público, ou, aliás, até em privado, né, até de maneira anónima, é tentar minimizar a importância do que a pessoa diz. Like, ok, sim, tu disseste que o Júlio disse, mas Júlio, o que é que aconteceu aí? O que é que a gente poderia ter feito melhor? Será que não recebeste a comunicação como deve ser? Fazer, evitar a emoção, né? Que essas conversas tendem a ser emotivas, tentar tirar tudo o que é mais emotivo, tem a ver mais com percepção, etc. E pensar, ok, mas o que é que aconteceu? Porquê é que foi isso, Júlio? O que é que aconteceu que tu não entregaste aquilo que disseste que ias entregar? E eu vou ter a minha razão. Eu vou dizer, eu nem sabia que deveria ter entregue isso. Não sabia. Ok. Encontramos um bug no processo. O Edu pediu ao Júlio para fazer X e o Júlio nunca fez X. Porquê? Ok. Porque a comunicação não chegou, etc. E isso é bom, encontramos um bug no processo. Mas não é a culpa do Edu, não é a culpa do Júlio, não é a culpa de ninguém. É sempre o processo. Né? Portanto, mas claro, ao princípio, até os times terem terem este espaço mais seguro onde eles podem falar sobre estas coisas, ao princípio o que vai acontecer é, de facto, as coisas vão ser emotivas vai haver blame game, né, mais uma vez. Mas é tentar dizer, ok, tudo bem, eu vejo que estás bastante chateado com isso, mas vamos ver qual é a opinião da outra pessoa. E porquê é que isso aconteceu? Não é só a opinião, mas porquê que foi assim? O que é que a gente pode fazer melhor? Pessoa X à qual estamos a apontar o dedo, o que é que poderíamos ter feito melhor para isso não ter acontecido do teu lado? E essa pessoa vai ter uma opinião muito interessante, quase de certeza. Vai dizer, se isto tivesse acontecido,
eu teria feito melhor. Boom, encontramos o bug. Agora vamos corrigi-lo. Daí pulando para o próximo ponto que você trouxe ali na postagem, né, que é sobre as vozes dominantes ali, né? Daí eu queria até contar rapidinho, né, uma história de uma retrospectiva que eu participei, nossa, tem muitos anos isso, e eu lembro que a gente estava discutindo ali, né, dentro da equipe, como que a gente ia resolver algum problema ali que estava acontecendo, não lembro nem exatamente qual era o problema, mas tinha um problema que a gente estava concentrado ali, né, então cada um dando sua opinião e tal, estava bem distribuído, né, vamos dizer assim, os pontos de vista. Até que no momento ali chegou o que seria, vamos colocar assim, talvez o head ali da área, alguma coisa, né, mais ou menos nessa linha. Daí ele chegou, tipo, não, peraí, eu acho que para esse problema a gente pode resolver assim, assim, assado. E todo mundo ficou calado dali para frente. Né? Então, às vezes acontece isso, tem uma voz muito dominante ali e acabar amedrontando essas pessoas que estão participando ali da retrospectiva, é algo que pode acontecer. Daí, a minha pergunta vai muito nesse sentido, né? Se eu sou um líder ali na equipe, como que eu posso fazer para que a minha voz não seja dominante em relação às pessoas ali da equipe? Como é que eu faço para elas se sentirem confortáveis, vamos dizer assim, né? Dado que às vezes eu falo ali, mas elas, não sei se eu posso rebater e tal. Meu chefe aqui, meu líder. Exato. Não, boa. Eu tentaria várias coisas. Não, acho que não há uma só coisa que a gente pode fazer, né? Mas se calhar é uma combinação de várias coisas. Uma das coisas que eu tento fazer, mas sinceramente não sou muito bom nisto, é não falar muito. Né? Eu tento falar, eu tendo a falar. Mas se eu estiver consciente disso, assim, olha, hoje vou tentar não dizer muito. Né? Vou tentar que as pessoas, mesmo que eu tenha a ideia ou a solução para do que a gente pode fazer, vou tentar não dizer. Né? E mesmo ficar confortável com o silêncio. Né? Como é que a gente poderia fazer isto? E eu penso que sei como a gente poderia fazer. Mas eu vou tentar não dizer, não falar. E aí vai haver um silêncio, né? Que é bastante inconfortável. Pode ser 30 segundos, pode ser 2 minutos. Né? Mas vai ser bastante inconfortável. Mas sempre, alguém acaba por falar. Alguém acaba por dizer, poderíamos fazer assim ou assado. Tudo bem. Agora, se essa ideia, se essa proposta for na direção que eu estava a pensar, ótimo, vou deixar e outras pessoas vão poder falar, etc. Se for numa direção que eu acho que pode causar mais problemas do que coisa, vou fazer mais perguntas para as pessoas elas mesmas perceberem que, se calhar, mas vou fazer perguntas, não vou dizer sim ou não, ou isto ou aquilo, né? Vou fazer perguntas, mas neste caso achas que isto poderia acontecer? E no final vou deixar acontecer o que o time quiser, né? Depois de ter feito estas perguntas, eu quero que eles saibam, que eles pensem pelo menos nesses pontos. Júlio, podes ter razão, se calhar se a gente fizer assim, isto vai acontecer. Ok, então vamos colocar algo no processo para evitar ou para mitigar que isso não aconteça. Mas deixar que seja o time, eles mesmos a decidirem como vão fazer e deixar. Mas começa por eu não falar, não dizer muito. Outra coisa que eu faria também é, vamos dizer que não fui eu que disse que há uma voz dominante e que não é minha, que alguém disse, por exemplo, não sei, talvez o engenheiro mais sénior, diz, vamos fazer assim, e ninguém diz nada. Isso aí então é muito fácil. Né? Basta perguntar, o que achas, Edu? Achas que isso vai ser bom? Quais são os problemas que tu vês com essa proposta? E depois perguntar a várias pessoas, e isso vai criar outra conversa. Né? Uhum. E depois, daí é relativamente fácil, mas depende do contexto. Né? Se todos disserem, não, acho que é uma ideia ótima. Ok, como é que a gente sabe se vai ser uma ideia ótima? O que é que a gente pode medir? Será que podemos colocar algo no processo que vai medir a qualidade desta ideia? Será que podemos fazer isso? Fazer com que não seja só baseado na opinião de uma pessoa, minha ou outra, mas seja mesmo um time, uma colaboração do time. E outra coisa e outra ideia também é que se houver uma ideia, eu faço uma proposta, vamos fazer assim ou assado, né? E ninguém diz nada, então aí eu vou perguntar a cada pessoa, pessoalmente, em público, mas pessoalmente, Edu, achas que
esta solução é aquela que tu terias dito também, esta solução é a tua, é como se fosse tua, tu tens aquele ownership desta solução, tal como se fosse a tua. E aí tu vais começar a ver o body language, ou eles vão dizer, sim, eu acho que esta é a melhor solução, ótimo. Ou vais dizer assim, não sei, talvez. Ótimo. Então por que não? Como é que a gente passa de um talvez para com certeza? Né? E ter essa conversa com cada pessoa. Né? No final desta conversa, ter a certeza que, mesmo que tenha havido uma voz dominante, que todas as pessoas nessa reunião, desse time, teriam tido, ou pelo menos agora, concordam com essa solução como sendo de facto a melhor e não só a solução da pessoa mais com a voz mais dominante. E tem até uma pergunta interessante, né, que dá pra gente usar também, que é meio que atuar ali como se fosse um advogado do diabo, vai, que é, beleza, tipo, essa voz dominante acha isso, beleza, mas o que pode, na visão de vocês, né, ou de alguém específico, o que você acha que pode dar de errado, assim, se a gente fizer desse jeito? Talvez isso estimule um pouco mais a pessoa, pô, não, tá, já pensei nisso aqui, tal. Então é uma possibilidade De bem, facto, bem interessante. concordo perfeitamente, é verdade. Como é que isto pode falhar? O que é que poderia acontecer? Há uma, Sim. há uma coisa que não tem muito a ver com retro, mas fica mais ou menos no mesmo, na mesma área, que é a noção do pre-mortems. Né? Portanto, as retros têm um pouco a ver com aquilo que a gente também chama o post-mortem, né? Que tinha mais a ver, que já não é tão usado hoje em dia, mas depende das companhias, né? Mas que é mais aquela, ok, o projeto acabou, né? O projeto acabou, entregámos, está tudo bem, agora vamos ter um post-mortem, né? O que é que a gente poderia ter feito melhor para a próxima vez, para o próximo projeto. É quase como uma retro, mas em vez de ser de 2 em 2 semanas, por exemplo, é de 6 em 6 meses, depende do projeto. Bom, agora imagina ter algo assim, mas antes do projeto ser entregue. Portanto, um pre-mortem. Né? Dizer, ok, o que é que pode acontecer? O que é que a gente prevê que pode acontecer, que pode ficar errado? Por exemplo, se a gente, nós estamos a prever ter 1000 usuários no primeiro dia. Se tivermos 100.000, vai haver um problema. Ok. Então como é que a gente pode evitar que isso não aconteça? Né? E ter assim esta sessão de brainstorm com o time, onde a gente prevê o que pode acontecer de errado e o que é que a gente pode fazer hoje para evitar isso. Nunca vamos encontrar os problemas todos, portanto, porque estamos a tentar adivinhar o futuro, né? Portanto, não vamos poder encontrar tudo, mas podemos ter algumas ideias daquilo, se isto acontecer, se o regulador decidir que a gente, vamos depender que dependes do regulador, né? Se o regulador decidir que o que a gente vai entregar não ficou bem, eles vão fechar. Então como é que a gente pode fazer isso? Vamos ter que ter o acordo do regulador antes de entregar o produto, né? O projeto. Portanto, esta noção do pre-mortem tem um pouco a ver com aquilo que tu disseste, do que é antecipar as coisas que podem correr mal, sem esperar que elas aconteçam. Portanto, antecipar que elas corram mal e tentar mitigar esses eventuais problemas. Total. E você tinha comentado ali um pouquinho antes, né, do ficar em silêncio ali. Eu acho bem interessante porque eu gosto muito de usar vou dizer essa técnica, quando eu quero deixar claro para o time de que eu, primeiro, não vou estar ali para responder tudo de cara, pelo menos, eu não vou estar ali para fazer isso, e que o próprio time vai ter que se virar para encontrar ou pensar numa resposta para aquilo. Então, deixa o time pensar, eu só estou ali para perceber. E se eu falo muito, naturalmente as pessoas vão, para qualquer problema que aconteça, elas vão olhar para o líder, não, peraí, vamos ver o que o líder pensa para a gente poder saber para onde a gente vai. Mas agora, quando o líder fica calado, é claro que vamos dizer assim, ficar calado numa situação controlada, né? Então não é nenhuma crise, nem nada assim. Mas ficar calado ali, isso ajuda muito a desenvolver a própria equipe, talvez até a formar novas lideranças ali, né? Talvez alguém surja ali, puxa alguma responsabilidade nesse sentido. Então,
É uma forma também não só de, vamos dizer assim, nos calar se a gente for muito dominante, mas também de ajudar no próprio desenvolvimento ali das pessoas e do time como um todo. Eu acho isso uma das coisas mais difíceis para mim, sinceramente, mas também uma das mais úteis. Eu sei que se eu fizer uma pergunta como é que a gente pode fazer X, ou qual é o problema, qual é uma solução potencial para X, mesmo que eu tenha ideias, e vou sempre ter ideias, e tudo, acho que as pessoas todas vão sempre ter ideias, mas é muito difícil para mim ficar calado, mas eu acho que é super importante, por essas razões, para que alguém, para que o time em si próprio tenha aquele ownership da solução, e não seja, vamos fazer porque o Júlio disse, né? Muito bom, muito bom. E até queria compartilhar aqui um negócio que eu já fiz também uma vez, que na minha visão ajudou um bocado, tá? E eu descobri isso muito por um acaso. Foi assim, teve uma vez que eu, por um acaso, cheguei tarde numa retrospectiva, cheguei ali bem no meio da retrospectiva, mas, pô, não vou faltar não, vou chegar lá, mesmo que eu chegue atrasado, eu quero chegar, quero participar. E assim que eu entrei na sala, o time tinha acabado de decidir um negócio que, na visão deles, eu era meio contra, mas aí, como eu não estava lá, eles decidiram contra si mesmo e vida que segue. Daí eu, caramba, cara, será que se eu tivesse na sala, eles teriam feito o que eles fizeram? Eu acho que não. Então eu vou fazer o seguinte daqui para frente. Eu não vou participar de todas as retrospectivas. Eu vou deixar o time participar, eles se viram, eles sabem como eles podem melhorar e tudo bem, sabe? Eu acho que é um momento para o time ter o tempo dele para ele tomar as próprias decisões sem necessariamente sentir a pressão de uma pessoa que está ali, talvez que eles entendam que está julgando, alguma coisa assim. Então, em alguns casos, não participar pode ser uma saída interessante ali para dar mais espaço para a equipe também. Então, para evitar que a gente fale demais, obviamente, mas para dar mais espaço para o time também tomar as próprias decisões. Adoro essa ideia, Edu. E isso mostra outra coisa também, porque o que acontece muitas vezes é se o líder ou o que for a pessoa que está encarregada de facilitar a reunião diz, olha, hoje não posso ir, né? Hoje não posso fazer por alguma razão. Muitas vezes o que acontece é o time dizer, então pronto, então desta vez não temos retro. Né? Fazemos só daqui a 2 semanas quando o líder estiver disponível. Né? E isso é, claro, é horrível, né? Porque a retro não é para o líder, é para o time. E fazendo isso, olha, hoje não vou, mas vocês tenham, claro, e o que vocês decidirem é o que a gente faz. Eu acho isso ótimo por essas duas razões. Para já eles têm aquele sentido de ownership, né? E depois mostram que de facto a retro é importante para eles, é mesmo uma maneira para o time melhorar e não algo para desabafar quando o líder está na sala. E até vou aproveitar esse gancho, né, para puxar um outro ponto que você colocou lá na postagem, que foi o tempo insuficiente ali, né? Daí eu queria emendar isso já com uma pergunta que para um time que vai, vamos imaginar, né, um time que vai começar a fazer, talvez um time que acabou de ser formado, alguma coisa assim, né? Então um time está pensando ali em qual frequência ele pode ou ele deve fazer retrospectivas. O que você diria, assim, pelo menos no primeiro momento, né? Qual é uma frequência legal ali para ele garantir que ele vai ter aquelas retrospectivas? Eu diria que começar logo. Primeira semana ou primeiro sprint, vamos dizer que os sprints são 2 semanas, o que for, da maneira como o time decidir trabalhar, né? Vamos trabalhar em sprints de 1 semana ou de 1 mês ou o que for, acabar aquele sprint ou aquela iteração com uma retro. O que é que nós poderíamos ter feito melhor? No geral, às vezes não correu tudo bem e se calhar temos que celebrar o facto de que ficou tudo bem, né? Mas começar logo com aquele ritmo. Não é? E eu sinceramente começo sempre assim, há sempre algo para aprender, há sempre algo para melhorar, mesmo que seja bastante pequeno. Logo ao princípio, uma das coisas que a gente viu logo é que passámos muito tempo em reuniões e não a escrever código, por exemplo. Ok, então vamos falar disso. Se calhar é assim que tem que ser, né? Como é logo ao princípio, se calhar tem mesmo que ser em reuniões. Mas, pronto, pelo menos tivemos a conversa e ficámos confortáveis com isso. Né? E não fica aquela coisa não estou a gostar nada deste time porque estamos a fazer muitas reuniões. Não, vais à retro e ok, há uma razão para as reuniões e todos sabemos que não vai ficar assim, mas de momento é assim. Em termos de
de teams e de um time novo, etc. Há uma coisa há um framework que eu gosto muito que é o norming, storming, não, forming, storming, norming e performing. Uhum. Okay? Portanto, primeiro forming, né? O time forma-se, isso é o mais fácil. Né? Somos 5 ou 6, somos um time. Boa. Mas depois, logo a seguir, vem o storming, ou seja, a tempestade. Né? Ninguém gosta de ninguém, toda a gente aponta o dedo a toda a gente, etc. É a fase mais desagradável da evolução dos times, mas é super necessária e todos os times têm isso. E eu vejo muito quando os times ainda não passaram por storming, ainda não há problemas, etc. O que eu digo sempre e o que eu penso é que ainda não chegaram à fase do storming. Né? Porque todos os times vão ter isso. Um time novo vai haver confusão, vai haver coisas que não batem certo, surpresas que tu achas que não deveriam acontecer, mas acontecem, etc. Isso é o storming. Portanto, quando eu vejo pessoas vêm ter comigo e dizem: olha, Júlio, estou neste time há 2 semanas e não gosto nada, é o pior time que eu já vi, eu quero sair. Eu digo: não, ótimo, vocês estão em storming, que é a segunda fase do time, da evolução do time. E essa fase é obrigatória. Portanto, vocês estão exatamente aí. Há times que levam meses para chegar lá. Vocês já estão lá ao fim de 2 semanas. Ótimo. Depois aí vem o norming, né? Ok, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode corrigir isto, aquilo, etc. E depois, claro, a última fase, o performing, que é ok, agora o time funciona, né? Mas eu começaria logo então com essas retros, porque é uma maneira de expor a fase do storming mais rápido. Em vez de esperar só daqui a 2 ou 3 meses, quando as coisas forem mais complicadas, vamos ter já. A 5 minutos depois da gente começar este time, a gente pode começar a falar como é que a gente pode fazer coisas melhor. Né? Portanto, o storming pode começar logo, pode começar ao fim de 5 minutos, um dia, uma semana, em vez de 6 meses ou um ano. Porque essa fase vai ter que acontecer, a fase do storming. É um momento seguro ali, né, para as pessoas entrarem em conflito, que é um conflito saudável, pelo menos supostamente, é um conflito saudável, para elas discordarem, entrarem na fase de storming. Em algum momento elas, pô, beleza, agora a gente vai conseguir rampar porque a gente está se entendendo aqui e conseguindo definir bons próximos passos aqui, né, se desenvolvendo como time. Exatamente, é mesmo isso. Em vez de se sentirem mal porque há storming, eu quero encorajar os times a sentirem-se bem porque já estão na fase do storming e essa é a segunda fase de 4. Né? Enquanto não houver storming, nunca vão chegar a performing, que é a última fase. Boa, boa. E indo aqui para outro ponto que você traz lá na postagem também, você fala sobre uma ênfase ali, né, uma ênfase muito grande no processo. Às vezes a gente quer deixar todo mundo engessadinho e tal, não tem esse tempo aqui para fazer isso, tem outro tempo, senão vai estar errado e tal. Eu queria entender assim, muito a sua visão do que é um processo talvez mínimo ali para a gente tentar garantir dentro de uma retrospectiva. Então, o que tem que ter, o que é obrigatório ter ali, né? Ou pelo menos é muito recomendado ter dentro da retrospectiva, o que talvez não seja tão importante assim no primeiro momento? Eu diria que, primeiro, claro, vou partir do princípio que de facto há retros, né? Portanto, isso seria a primeira coisa. Mesmo uma retro ruim é melhor do que não ter retro, né? Mas vamos dizer que as retros existem já. O que acontece muitas vezes é que os times acabam por não querer ir à retro porque fica chato, né? É sempre a mesma coisa. A gente entra, eu digo o que não gostei, o que gostei, e pronto, falamos um pouco uns com os outros, isto não devia ser assim, não devia ser assado, etc. E depois acaba a retro e daqui a 2 semanas temos outra que vai ser muito parecida com esta, onde mais uma vez acaba por ser uma sessão de desabafo mais do que uma retro. E isso, eu acho que isso acontece por causa exatamente disso, aquele foco no processo. O processo diz, vamos ter retros, portanto, ok, o que é que isso quer dizer? É uma reunião uma vez por semana, uma vez por mês, ou o que for, onde a gente fala daquilo que está bem e aquilo que não está. Ok, então vamos fazer isso, mas fica muito automático, fica muito mecânico. E acaba por, sinceramente, perder o interesse da retro, que é conversar sobre coisas que a gente pode fazer melhor e de facto fazer melhor e verificar que essas coisas estão melhores. Né? Mas é mais fácil focar-se no processo.
né? O que é que o processo diz? Meia hora, por exemplo, né? Depende. Meia hora por semana, por exemplo. Meia hora por semana, 10 minutos para o que está a correr bem, 10 minutos para o que não está, e 10 minutos para ideias de como a gente pode fazer melhor. Né? Quase que podias ter um robô a fazer isso, quase. Né? E aí fica... Bom, não há... não é aquela reunião que as pessoas queiram ir e queiram ter. Né? E depois o que acontece, claro, se não houver tempo ou se houver pouco tempo nesse sprint, vai ser a primeira reunião a cair, vai ser essa. Né? E eu sinceramente acho que devia ser a última, mas muitas vezes é a primeira a cair. Quer dizer, ok, esta reunião desta sexta-feira é muito parecida com a reunião que nós tivemos nos últimos 6 meses, de 2 em 2 semanas. Portanto, podemos deixar uma, não faz mal. Né? Pronto, isso tem a ver com o processo, né? com aquela... Nós não estamos a ter uma conversa para melhorar o time, mas estamos a ter uma conversa porque é o que o processo diz. E essa conversa vai ser exatamente desta forma e vai ser desta forma todas as 2 semanas. Né? Mas uma coisa que os times podem fazer é, para já, de vez em quando, e se calhar até várias vezes, vai tudo correr bem nesse sprint. A gente entregou o que tinha a entregar e há mesmo aquela... Há uma vibe no time que... Este sprint foi ótimo. Ok, tem a retro, mesmo, eu diria, vamos ter a retro, mas não fales em o que é que correu mal, o que é que a gente pode fazer melhor. Não, vamos celebrar o facto, vamos festejar o facto de tudo correu bem. Tudo bem, não é uma retro per se, mas é aquele espaço onde a gente vai falar das coisas que nós fizemos bem e que queremos continuar a fazer. Portanto, aí já é uma retro um pouco diferente, já, não é? É mais uma retro para comemorar o que ficou bom e nem sequer se fala em coisas que poderiam ter sido melhores. Tudo bem, por exemplo, isso é uma outra coisa. Outra coisa é que se eu perguntar aos engenheiros, aos líderes, etc., em privado, antes da retro, o que é que achas que nos bloqueia? O que é que nos atrasa? Muitas vezes as pessoas têm opiniões muito fortes sobre a colaboração com aquele time é sempre ruim, ou nunca temos documentação, ou o que for. Né? E depois, quando vamos às retros, eles não falam disso. Né? Porquê? Porque se calhar já falaram 10 vezes antes, que era esse o processo, vamos fazer, né? Mas como nunca houve nada para melhorar essa situação, acabam por nem sequer trazer esses pontos bem, né? Então o que eu faria é dizer, ok, pessoal, em vez de ter esta retro normal, não, a coluna das coisas que correram bem, a coluna das coisas que correram não tão bem, etc., vamos fazer uma coisa diferente. Eu ouço muito que há problemas de colaboração entre time X e time Y. Ok? Eu ouvi de várias pessoas. Vamos falar sobre isso só. O que é que a gente poderia fazer? Mesmo que não apareça nas tabelas, nos quadros, etc. Eu sei que isso é algo que vos chateia. Ok, vamos falar sobre isso. Né? E a finalidade é sempre essa. A finalidade é como é que a gente pode melhorar o time e não o que é que a gente deve fazer do ponto de vista do processo. Quais são os rituais do processo? Isso não é o interessante. Né? Os rituais não é a parte interessante da maneira como a gente trabalha. Temos uma reunião de planning a segunda-feira, temos uma reunião que a gente chama retro à sexta-feira, pronto, está tudo bem. Não, isso não é o interessante. O interessante é porquê que a gente tem estas reuniões? E esta reunião da retro é para melhorar. Ok, então vamos pegar em algo, de uma forma qualquer, para tentar melhorar. Até pode ser mudar o local de trabalho. Se as pessoas estiverem mais ou menos presenciais, se calhar, ok, hoje nem sequer vamos para uma sala de reunião. Hoje vamos ali para o bar ali da esquina e vamos ter esta retro no bar. Né? Vamos sentar a uma mesa, vamos encomendar batatas fritas e cerveja, o que for, e vamos ter esta reunião de melhorar a nossa maneira de trabalho de maneira informal. Né? Mas isso é mais difícil. Né? É muito mais fácil seguir o script de como fazer as coisas. À sexta-feira, das 2 às 3, temos esta coisa que a gente chama retro e fazemos estas perguntas e
e quando chegar às 3, acabou a reunião e então, bom fim de semana e a gente pensa na segunda. Mas não houve, não, não houve, não se produziu nada dessa reunião. Não vai haver melhorias dessa reunião. Uhum. Boa. Eu tinha até alguns comentários para fazer, mas eu vou pular para conseguir chegar na última pergunta aqui, porque o nosso tempo está acabando, né? Daí eu queria entender um pouquinho melhor assim de você sobre um outro ponto que você também coloca lá na postagem, né? Que é sobre a falta de itens ali, né? Para a gente pegar, né? Falta de um plano de ação, vamos colocar assim. E você comenta ali sobre pegar 1 ou 2 action items ali. Daí a pergunta que eu quero te fazer é: por que uma quantidade pequena? Por que não poderia pegar 5, 6, sei lá, 10 mudanças de uma vez só? Isso é na prática, pelo menos naquilo que eu vejo, que é o que eu na minha experiência, na prática é que se pegares em 5, 10 coisas, parece bom, parece que estamos a ter muito progresso, na prática acabamos por não fazer nada. Ou acabamos por ter os mesmos 5 ou 10 pontos que aparecem todas as 2 semanas. Né? Se a gente disser, tu, Edu, por exemplo, dizes, o problema é colaboração com o time X, e eu digo, o problema é não temos testes unitários, por exemplo, o que for, né? Então, olha, então vamos tentar corrigir emendar esses problemas todos ao mesmo tempo. Daqui a 2 semanas vamos ter exatamente o mesmo problema. E vai continuar para sempre. Portanto, eu penso que seja muito melhor dizer, ok, vamos votar, né? Não vou ser eu que vou decidir, nem tu, nem uma pessoa em particular, mas vamos votar como time. Destas 10 coisas que a gente identificou, porque identificámos 10 coisas, né? As pessoas falaram, e tivemos vários grupos de coisas, isto tem a ver com testes, isto tem a ver com colaboração, isto tem a ver com como é que se diz? Work-life balance, não sei como dizer em português. Portanto, há várias coisas, mas tudo bem, vamos pegar numa coisa, vamos votar, dizer qual é a coisa, destas 10 coisas, qual é aquela que a gente acha mais urgente, ou mais importante, ou que que tem mais impacto. Não tem que ser a mais urgente, não tem que ser a mais importante, não tem que ser a mais impacto, não interessa. Mas é aquela que a gente votou mais, como time. E ok, boa, vamos pegar nessa e vamos falar só sobre essa. Só uma coisa. Como é que a gente pode fazer? E, o Edu pode fazer isto, ou se calhar alguém pode falar com aquela pessoa, etc. Enfim, há um plano. Né? Se houver tempo, ainda faltam 10 minutos para acabar a reunião, ok, então vamos agora falar da coisa número 2. Né? Mas normalmente nunca vai haver tempo para 10 coisas. Uhum. Mas na prática o que acontece é que se falam de 10 coisas. Mas é tudo muito acelerado. Ok, temos 10 coisas a falar, ok, temos 10 minutos, portanto é 1 minuto por coisa. Edu, o que é que a gente faz para coisa de colaboração? Eu vou falar com o Ok, boa. Próxima, né? E bom, tem a ver, mais uma vez, com context switching, tem a ver com multitasking, etc., que nós sabemos não é a maneira mais produtiva de trabalhar, né? Portanto, é mesmo pegar numa coisa e melhorar essa coisa e dali a 2 semanas, ou 1 mês, ou 2, essa coisa não voltar e nunca mais voltar. Porque ficou bem. Não porque as pessoas se cansaram de falar nela, né? Porque ficou bem. Né? Isso para mim é assim que eu meço que estamos a fazer as coisas de forma correta. Há problemas, não interessa se forem grandes ou pequenos, mas há problemas que a gente vota e tenta corrigir, e esses problemas raramente voltam ao time. Isso é super importante. Porque se há um problema que volta, que vem, depois de 2 semanas é o mesmo, e depois é o mesmo, isso quer dizer que a gente não estamos a melhorar, né? Por definição, não estamos a melhorar e estamos a tentar fazer muitas coisas, mas nunca fechamos nada, né? Portanto, é pegar uma coisa, fechar, virar para outra. Tal como a gente faz features, a gente no time não queremos trabalhar em 15 coisas ao mesmo tempo, devemos pegar numa, fechar essa coisa e depois passar à próxima, etc. A ideia é a mesma, é tentar fechar um problema de cada vez, ou 2, né, se houver esse espaço. Mais que isso, talvez, depende do contexto, mas eu diria que é um red flag, mas às vezes pode ser que seja necessário. Eu diria 1 ou 2 é o que eu acharia mais confortável e que faz mais sentido. Sim. O ser humano, eu acho impressionante isso, como a gente é otimista em relação àquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente pretende fazer. Né?
Então, se a gente vê 3, 4, 5 oportunidades ali, não, a gente consegue fazer, com certeza consegue. Vai lá no final, não consegue. Eu até retornaria isso como um desafio para o time, né? Beleza, eu deixo o time pegar mais de uma, Isso. desde que ao longo das, sei lá, próximas 5 retrospectivas a gente conseguir resolver todas as que a gente se comprometeu a resolver. Aí tudo bem, aí Exatamente. depois a gente pega duas. E a gente vai Exatamente. aumentando assim. Exatamente, Edu, eu faria isso também e se isso não acontecer, ok, tudo bem, a gente pega sempre em 5, 6 coisas e acaba por fechar zero ou uma, né? Tudo bem, mas vai chegar a uma altura, talvez ali a 2 ou 3 retros, onde eu colocaria isso nas oportunidades de melhorar. Like, a gente pega sempre muitas coisas e nunca fecha essas coisas. Portanto, é quase é um bocadinho meta, né? É retro sobre a retro. Mas pronto, mas é uma maneira de trabalhar também. A retro é também uma maneira de trabalhar, né? É também algo que pode melhorar. Não é só para falar de outras coisas. A retro propriamente dita pode também melhorar, né? E se a gente pega sempre muitas coisas e nunca acaba nada, ok, vamos melhorar isso também. Vamos colocar isso na lista daqui a 2, 3, 4 retros e falar sobre isso. Como é que a gente pode, de facto, fechar as coisas que a gente disse que ia fechar? Eu raramente vejo esse ponto. Né? Eu vejo, a gente fala sempre em 10 coisas, né? 5 a 10 coisas, acaba por não fechar nada, mas nunca se questiona isso. Nunca se fala, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode acabar por fechar mais coisas? Portanto, seria algo de bem bacana de colocar na lista de como melhorar. Sim, sim. Daí eu queria abrir um espaço aqui no final, né, para você passar a sua mensagem aí pro pessoal. Se tiver algo que você quiser dizer aí, só mandar brasa. Ótimo. Olha, o que eu diria aos nossos ouvintes é, se depois desta conversa, se houver algumas ideias interessantes, coisas que se calhar os times não, ou já tinham pensado, mas não achavam que era uma ideia bacana, ou se calhar nunca tinham pensado, e agora vão querer implementar os times. Uh, qualquer que seja a ideia, não interessa. Portanto, se os nossos ouvintes fizerem isso, eles agora tentarem algumas destas ideias, eu gostaria de saber como correu. Agora, pode ser, e aliás, pode ser, claro, eu preferia que as coisas tivessem melhorado, mas se calhar até pioraram, né? Mas não interessa. Eu gostaria de ouvir a mudança que eles conseguiram implementar. Agora, se isso vai ser um blog post, se vai ser um LinkedIn, se vai ser uma mensagem direta no LinkedIn ou um e-mail, tudo bem, isso para mim tudo bem. Mas eu gostaria de ouvir dos ouvintes que tentaram fazer algo e que isso teve este impacto, positivo ou negativo. Claro que eu espero que tenha sido positivo, né? Mas tudo bem, mesmo que seja negativo, ok. É um aprendizado, o que é que a gente pode fazer diferente da forma. Mas é isso, é mesmo de perceber o que aconteceu depois de implementar algumas destas ideias. Pô, muito bom. E se a gente está disposto a mudar, a gente também tem que estar disposto a cometer erros ali, enfim, falhar, piorar, e eventualmente pode acontecer. Então é sempre um risco aí que eu acho que é um risco que super se paga quando a gente tenta por tempo suficiente. Mas eu queria te agradecer, Júlio, aqui pela presença. Muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo aqui contigo, cara. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Edu. E adorei esta conversa. Já estava à espera desta conversa há vários dias, muito empolgado por ela. Portanto, foi ótimo. Gostei muito de falar contigo e de poder compartilhar estas ideias. Muito obrigado, Edu. Falou, um abraço aí.